E é lindo de ver aquele que andava totalmente em comunhão com Deus, aquele que era o Verbo que se fez carne, mas como homem andar totalmente em dependência de Deus, em orações. E ele também usou a palavra. Né? Se o irmão puder abrir rapidinho, irmão, Lucas 4, não, desculpa, Mateus 4, por favor. Versículo 3, irmãos, olha. O próprio Senhor usando da palavra e de sua autoridade. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Ele citou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te debaixo, daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma coisa. Em alguma pedra, desculpa. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, ele citou a palavra novamente: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós vemos o próprio Senhor Jesus aqui citando a palavra, né? E é a essa mesma palavra que o apóstolo encomenda àqueles bispos, porque a palavra não muda. Deus também não muda. Todo o resto muda. Os costumes, os tempos, os perigos, mas o nosso Deus e a sua palavra. Mais um, 2 Timóteo, irmão. Por favor, irmãos, olha. 2 Timóteo, capítulo 3. Como nós falamos, né? Timóteo vai estar sempre andando paralelo, porque o assunto ali são os bispos, né? Versículo 16. Por favor. Olha mais um. Desculpa, vamos desde do 14, por favor, irmão, só para dar também contexto. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, nesta palavra nós temos tudo. Inspirada e proveitosa. Olha, precisa de ensino? A palavra ensina. Precisa redarguir, colocar marcos? A palavra argumentar, ela redargue. Precisa de correção? Ela corrige. Precisa de instrução em justiça? Ela instrui.
Precisa ser maduro, esse perfeito que é maduro e instruído para toda boa obra, não sabe como fazer? Esta palavra ensina. Tudo encontramos na bendita palavra do Senhor. Ela é suficiente. Quando fala no tu, porém, permanece, o 14, Mozoro, consegue encontrar uma outra tradução aqui? No 14, por favor? Persevera, essa TB, persevera no que aprendeste e de que tens a certeza. Um pouquinho mais para baixo também. Essa Jerusalém. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Percebe que foi um exercício? Timóteo aprendeu e depois ele chegou no entendimento de que, eu aceito que isto está certo. Ele foi convencido pela palavra, não por tradição, não por argumentos humanos, pela palavra. Esta versão também VC fala que aprendeste e creste. E a do Darby, acho que é a mais próxima. Essa fala persuadido. Eu não sou muito bom no inglês, né? Na verdade, não sou nem um pouco bom no inglês, né? Mas aqui fala assim, fully persuaded. Ele foi persuadido pela palavra, convencido. Ela o convenceu. Então, irmãos, deixemos a palavra nos convencer. Se há alguma dúvida, se há alguém ouvindo, que ainda não tem certeza acerca do terreno de adoração, acerca do Senhor, dos seus princípios, da sã doutrina, leia a palavra do Senhor com sinceridade e permita que ela lhe convença. Permita que ela venha te persuadir e não tente persuadir a palavra de Deus. Muito dos erros de hoje é porque os homens tentam perverter a palavra de Deus, persuadi-la, usam, distorcem para o seu bel prazer. Não, devemos chegar até a palavra de Deus com reverência e dizer, Senhor, convença-nos pela tua palavra. E aí ele vai dizer depois, versículo 15, que desde a meninice ele sabe as sagradas letras. E é justamente isso, irmãos. Algumas traduções trazem como sagradas palavras, sagradas, mas não são. Elas são sagradas letras. A cada letra é inspirada por Deus. Em Cristo, se tirar o em, perdemos o sentido, perdemos as bênçãos, né? O em Cristo, orai no Espírito e não para o Espírito. Quantas coisas estão definidas nas sagradas letras? É importantíssimo. É importantíssimo. E se também olharmos assim para as Escrituras, teremos muita bênção, poderemos aproveitar muito dela, entendendo que cada letra, que há um porquê de estar ali. Né? Não devemos ter um olhar rápido sobre as Escrituras, mas devemos degustá-las, meditá-las, entender que são as palavras de Deus para nós e que tem um porquê, né? O irmão disse que a palavra de Deus não é exagerada. Não. Tudo que está ali por um propósito. Devemos entender isso com reverência, apreender isso. Não só aprender, mas apreender. Conhecer e, como nós vimos ali do irmão, ser persuadido e agarrá-la como certo. Então, são algumas instruções da palavra de Deus. A palavra testificando da própria palavra.
Duas ferramentas que o apóstolo nos deu aqui, né? Só finalizando esse pensamento, como os irmãos já falaram. Duas coisas imutáveis: Deus e a palavra de sua graça.